Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Clube de Leitura, promovido pela Biblioteca do IFAR, Campus Frederico Westphalen. Hoje a gente vai conversar, então, sobre a morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, um escritor russo, né? E nessa obra, A Morte do Ivan Ilitch, ele trata, né, como o título já diz, sobre a questão da morte. E o enredo do livro passa pela vida do Ivan Ilitch, né, que é um personagem, um juiz, que ele tem algumas peculiaridades, né, de enfrentar a vida e passa por algumas questões familiares e sociais que levam ele também a refletir sobre a própria vida e a própria morte. Então, assim, vocês podem ficar bem à vontade para conversar, né, para intervir. O que vocês acharam da obra? Eu, particularmente, assim, eu achei... eu já tinha lido um tempo atrás, achei muito fantástico, né, digamos assim, a delicadeza do autor, né, de lidar com esse tema dessa forma, abordando uma realidade da sociedade russa, né, daquele período, né. O livro se passa lá em 1886. Então, você percebe, através das descrições dos autores, né, geralmente é assim, né, o professor Marcos também, acho que deve perceber isso nas questões dos livros de história, né, como é o relato dos autores nos livros, né, ele põe um quadro, muitas vezes, que a gente consegue imaginar como é possível, como a gente consegue entender, né, a sociedade da época desses autores, né, e como eles também, pela facilidade com que o Tolstói descreve também os relatos dele, eu acho, assim, achei fantástico, né. Então, ele é um juiz, né, eu acho que ele se tornou uma espécie de um escravo da lei, né, ele aplica o direito, assim, muitas vezes, sem observar, né, a natureza dos homens, assim, os dramas, né, sociais e os dramas das pessoas com que ele está tratando, né, de julgar os casos. Ele tem uma vida, assim, já de os pais, o pai dele, no caso, também era um tipo um servidor, um servidor público, né, trabalhava para o Estado, né, e ele também adotou essa carreira, né, na faculdade de Direito, e depois ele acabou indo para se tornar juiz de instrução. E aí depois ele casou, né, conheceu eu não me lembro o nome dela aqui. Ele casou e teve alguns filhos, perdeu alguns filhos também, e teve muitos problemas no casamento, né? Então isso fez com que ele... Prascóvia, eu acho que era. Isso. E aí ele fez com que ele, né, se afundasse no trabalho, né, para fugir um pouco do drama do casamento, né, que ele vivia. Eu achei bem bacana, assim. Não quero falar todo o livro, né, somente. Vocês podem comentar. Pode falar, Milena. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Em relação ao livro, como você resumiu, mas na minha perspectiva eu acho engraçado como a vida dele era perfeita, né? Antes dele ficar doente e começar a pensar na morte. A vida dele, ele era muito bem visto, tinha amigos, a carreira dele era muito boa, né, como profissional. E fora o casamento, né, que ele casou como fosse ter algo a mais para ficar na classe mais alta, né? E, enfim, ele fica infeliz e começa a trabalhar cada vez mais.
até que chega o momento que ele troca, ele ganha um emprego, um salário melhor, e ele compra casa, né? E, enfim, ele bate e se machuca, e ali começa tudo a desandar na vida dele, né? Mas eu acho engraçado como a vida dele era perfeita. E depois, quando ele fica doente, quando ele fica prestes a morrer, ele começa a pensar que aquilo não era o ideal de perfeição para a vida dele, como ele só consegue lembrar de coisas boas da infância dele e não do trabalho, né? Exatamente. Daí, também, como a Milena falou, né, foi preciso um momento de dor, né, da doença ali, que ele sofria muito, né, com aquela doença que não foi diagnosticada, nada, e ele sofria, e nesse momento que ele começou a refletir, né, sobre a vida que ele teve, que ele viu que a vida dele, a vida adulta dele, principalmente, não teve sentido, assim, foi uma vida vazia, né? Porque ele queria mostrar, ele viveu de acordo com os padrões da sociedade, fazia tudo conforme estabelecido pela sociedade, nunca, ele não pensou em viver aquilo que ele queria, né? Ele era uma pessoa totalmente, assim, desligada, vamos dizer assim, dos vínculos, das relações humanas ali, da relação com a família mesmo, ele não dava importância nenhuma para a família, ele estava sempre, né, assim, em função do trabalho, tudo, e no fim ele não valorizava a família, e os colegas deles, né, no primeiro capítulo já começa falando ali, né, os colegas, quando souberam da morte deles, se preocuparam mais em saber sobre quem que iria ficar no cargo dele, né, e assumir outros postos ali. E daí, esse livro, né, eu achei bem interessante, assim, para a gente refletir, né, sobre a nossa vida mesmo, sobre qual o sentido da vida, né, assim como ele fez ali. E foi preciso um momento de dor, né, de tristeza mesmo, para ele poder refletir sobre essas questões, assim, tão delicadas, né. E até como, então, agora, também falando sobre o que o Frederico estava comentando no início ali, e esse autor, né, o Tolstói, ele aborda esse assunto tão delicado, né, a morte, de uma forma mais leve, assim, né, que a gente nunca quer tratar sobre um assunto desses, né, um assunto bem delicado, bem desejado, assim, mas ele aborda de uma forma que faz a gente pensar outras questões também, para refletir, né, sobre a vida mesmo da gente, para valorizar mais a nossa vida, os nossos vínculos de familiares, vínculos de amizade, tudo. Eu achei bem interessante também essa leitura. E sobre aquela parte ali da doença não ser diagnosticada, no meu ponto de vista, ele teria mais uma depressão, alguma doença mental, né? Porque cada vez que ele conversava com alguém, ele se sentia pior, a dor dele piorava, né? E quando ele ficava sozinho e começava a pensar demais na morte, é aí que a dor piorava. Eu acho que a doença mais seria mental do que física, no meu ponto de vista. Pode falar, professor. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que a minha conexão aqui estava instável, mas enfim, espero que estejam ouvindo bem. Estamos ouvindo. Na verdade, esse é o terceiro encontro do projeto, né? No primeiro, eu tive o privilégio e a honra de ser convidado para falar a respeito do meu livro. No segundo encontro, né, em virtude de ser final de ano letivo, de estarmos em atendimento remoto, de eu ter uma dinâmica familiar, de às vezes estar com meu filho nesse horário, né? Provavelmente eu não poderia participar, participei porque foi selecionado a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, e como eu tinha lido e lido recentemente, eu fiquei muito afim de participar e ouvi-los também. E, coincidentemente, eu não sei qual é o processo que vocês fazem de seleção das obras,
mas da literatura russa do século XIX, das poucas obras que eu li, A Morte de Ivan Ilitch é uma delas, né? Então, falei, poxa, você é obrigado, entre aspas, a participar de novo do encontro aqui, que é sempre muito interessante. A Morte de Ivan Ilitch, né, não é um spoiler, porque já está no título do livro. Ivan Ilitch acaba morrendo, evidentemente, né? E até estranho falar em spoiler de uma obra que é de 1886, né? Mas tudo bem. Só que a minha leitura em relação a essa obra, ela foi uma leitura muito interessante, porque existem obras que você lê e elas, de alguma maneira, acrescentam do ponto de vista de uma bagagem cultural e tal. E existem outras obras que elas acabam, de alguma maneira, te fazendo pensar na vida, entendeu? E essa obra, essa novela do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, foi um daqueles livros que você lê e, a partir de então, você começa a refletir sobre a sua vida, né? É um livro que tem a morte como título, mas é um livro que fala sobre a vida. E para mim, a grande mensagem desse livro, na minha interpretação, é o seguinte: o Ivan Ilitch está morto, certo? Mas eu, vocês, nós, enfim, não estamos mortos. E parece que ele passa uma mensagem assim, ó, eu cheguei aqui no final da minha vida para olhar em termos retrospectivos para ver que a minha vida não foi vivida como deveria ser vivida, né? E praticamente dá um recado para nós, assim, escuta, como é que está a tua relação com a tua esposa, quais são as relações entre pais e filhos, com os teus amigos, você está priorizando o quê? Uma vida de representação social, ou você está vivendo uma vida cultivando as verdadeiras amizades, né? Criando vínculos mais afetivos e duradouros? Eu achei uma obra de literatura filosófica espetacular. Foi um ponto de inflexão na minha vida, quando eu li A Morte de Ivan Ilitch, né? Ela faz você pensar na morte, mas faz você pensar sobretudo na vida, né? E essa personagem, o Ivan Ilitch, no leito de morte, refletindo sobre sua vida, ele faz com que a gente reflita sobre a nossa própria vida e veja quantas coisas a gente dá uma supervalorizada e que são coisas supérfluas, né? São coisas que nem importam tanto assim, né? Então faz muito bem para a gente pensar no sentido da vida, no sentido de viver a vida, do que é felicidade, do que vale a pena nessa vida. É uma obra assim que eu indicaria para os meus amigos, enfim, para as pessoas do meu entorno, porque apesar de ser uma narrativa angustiante, e você vai sentindo os sintomas que o Ivan Ilitch está sentindo, né? E o desespero, a desesperança de estar perdendo a vida, e aquilo está acontecendo com ele, da mesma forma, ele te dá aquela epifania de, oh, peraí, será que é lá no leito da morte que o cara vai se dar conta que a vida dele não foi bem vivida? Ele não tem mais tempo, ele está morrendo. Mas e nós que temos a vida aí pela frente? Será que a gente vai cometer o mesmo erro de Ivan Ilitch? Excelente, parabéns, não sei como ocorreu o processo de escolha, gostaria de ouvi-los mais sobre a impressão que vocês têm da obra, a impressão que a obra causou em vocês, mas para mim foi uma obra maravilhosa, um daqueles livros que marcam a nossa vida, né? E que você já fica querendo reler novamente, e tem frases do livro que são frases que você leva para o seu dia a dia, muito legal, muito interessante. Eu concordo em grande parte com a opinião dos colegas.
sobre a questão de como o Ivan Illich viveu a vida dele, e a vida dele foi, aos poucos, tomando uma dimensão de vaidade cada vez maior. A gente vê que não era só a questão do relacionamento dele com a esposa, que teve muitos altos e baixos, mas se a gente fizer uma leitura bem atenciosa do livro, vai falar o Ivan Illich Golovin, e aí ele fala em determinado meio do livro, dos capítulos, como o Ivan Illich foi se afastando dos parentes mais pobres do Golovin. A questão do salário dele ser insuficiente, dos 3.500 rublos, aí depois passou para 5.000, era porque ele queria ter um estilo de vida quase aristocrático, né? Vaidoso para a época. A gente está falando de uma Rússia czarista do século XIX, no começo do livro, se passa o enredo que ele morreu em 1882. E como ele realmente, a vida dele foi permeada pela questão da vaidade. E se realmente ele tinha dúvida, a vida dele valeu a pena, se realmente ele viveu do modo certo, se a dúvida era tão grande, é porque quando a gente tem muita dúvida sobre alguma coisa, a maior parte das vezes a gente tem que se perguntar que em alguma coisa a gente não acertou, porque se a gente tivesse acertado, a gente teria um pouco mais de certeza, né? Então, concordo com os colegas sobre como o Ivan Illich teve uma vida realmente que poderia ter sido diferente, e como isso fala conosco também, como a gente deve pensar nas nossas ações e como a gente está levando a nossa vida, né? E, por fim, quando eu vejo essas obras antigas, ou penso no mundo antigo, eu tenho uma opinião como a gente é privilegiado, porque, devido à tecnologia, pessoas riquíssimas de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, não tinha o mesmo conforto que a gente tem. O que adiantava há 300 anos atrás ter um mundo de dinheiro e não ter acesso a antibiótico como a gente tem atualmente. Então, eu fico muito feliz de ter nascido numa época depois da terceira, da Revolução Industrial, indo para a quarta, ter acesso a tantas tecnologias, né? E com um Estado que se mete em mais coisas, se sente mais responsável pelo cidadão. E agora, uma coisa de menos importância, a doença dele também afetou a questão mental, a saúde psicológica dele, mas eu acho que ele tinha alguma coisa relacionada à vesícula, né? Que tudo doía, alguma pedra na vesícula, alguma coisa nesse sentido. Sim. E uma reflexão também, eu concordo com o que vocês disseram, claro, a gente vai tratando assim da obra ali, né, do relato do autor, né, mas não tem como a gente também, tu vê que as descrições que ele fez naquela época, daquela sociedade, a maneira como ele redigiu a novela, ainda hoje, muitas vezes, em alguns momentos, em algumas situações, ainda existe, né, os dramas humanos que ele relatou ali, ultrapassou, né, essas revoluções, assim, porque nos acompanha, né, essas questões também que ele, de certa maneira, ou certo nível, né, e descreveu ali também na obra, né. E outra coisa que o Jonathan está falando, que eu me recordo, assim, é daquela relação também que ele estabeleceu com o primeiro médico ali que ele foi falando, né, que ele foi conversando sobre a doença, e como ele se identificou, né, com a maneira com que o médico tratava ele, né, ele, de certa maneira, assim, ele também se viu no médico, né,
de como ele, às vezes, operava o direito, assim, de uma maneira muito afastada, né, do ser humano, né? Ele estava preocupado muito em aplicar o direito, aplicar a lei, e então ele tinha essa, não sei se é uma impessoalidade com a aplicação da lei, mas ele tinha, ele fez um estilo ali de organização, de operação do direito, de maneira que ele fosse meio mecânica a coisa, né? E depois, quando ele encontra um médico, e o médico vai tratando, e ele quer saber qual é a doença, né, e não aceita, como é que não pode não saber um diagnóstico, e o médico, de certa maneira, é um reflexo dele mesmo, né? E de certa maneira também todos aqueles personagens que compõem é um reflexo do próprio Ivan Ilitch, né? Durante toda essa trajetória, né? Tanto que no início ali também do relato da vida dele, como é que ele cresceu, e o que ele aspirava a ser, né? Quem que ele observava, quem que ele seguia como padrão, assim, para seguir a vida dele. Ele tinha já essa característica, né? De buscar um posto mais aristocrático, que tivesse, né? Dentre os poderes da sociedade. Então, todos aqueles personagens que compõem ali também é um pouco dele, né? De também estar na mesma situação, mesma circunstância que ele, né? E é muito curioso, enquanto ele está sendo, né? Sabem da notícia, o pessoal está preocupado em ir para jogatina depois ali, os colegas dele, né? Enquanto trocam quem que vai assumir o cargo. Então, é bem ele escreve de uma maneira muito bonita, né, o autor, mas ao mesmo tempo é algo assim muito profundo, né, que você vai refletindo cada ponto do que vai acontecendo e realmente leva a uma reflexão sobre as nossas vidas, assim, muito boa. Pode falar, professor. Tem uma passagem que o Ivan Ilitch ele galgava uma promoção e ele acaba não sendo promovido, né? E aí a passagem diz o seguinte, que aquilo que tinha sido para o Ivan Ilitch a maior injustiça da vida dele, para aquelas pessoas que, a despeito dos interesses dele, escolheram terceiros, era algo corriqueiro do dia a dia, né? E isso, às vezes, faz com que a gente reflita sobre as nossas ações, porque como nós somos protagonistas, né, da nossa vida, e evidentemente é bom que a gente se veja assim muitas vezes, o que parece para nós ser o maior problema do mundo, às vezes, para outras pessoas, onde a resolução do problema também passa por elas, né? Não é o único problema do mundo e tampouco é o maior problema do mundo. Então, muitas vezes, a gente, nas relações de trabalho, leva até para o lado pessoal uma demanda que, às vezes, nós temos urgência, só que, para nós, evidentemente, o peso é maior porque diz respeito à nossa vida, ao nosso problema, né? Já para as outras pessoas, onde esse problema vai ser resolvido ou não, talvez seja mais um dos tantos problemas que eles têm para resolver, né? Então, além dessa questão mais existencial da relação entre pais e filhos, da relação entre a valorização do que é viver uma boa vida, né? Tem essas questões também que ele fala do cotidiano e que, de alguma maneira, a gente faz referências ao nosso dia a dia, né? E não posso deixar de mencionar a questão das relações sociais e da distinção social, né? A questão dessa convivência que tem um sentido de distinção social, sempre almejando-se a ascensão social, né? Então, quando ele começa a decorar o imóvel dele, o tipo de
objetos que ele decora a casa, é de uma maneira para se distinguir socialmente, né? E porque ele tem a pretensão aí de que tenha bons casamentos na sua família, né? Para que se tenha também uma ascensão social, um prestígio, né? Evidentemente, nós estamos falando de uma sociedade russa aristocrática dos anos 80 do século XIX, mas sem cometer anacronismos aqui, essa questão da distinção social, que inclusive é um conceito sociológico do século XX, né? O Bourdieu vai trabalhar com isso principalmente, é algo muito evidente, né? É algo muito evidente hoje, na nossa sociedade hoje. Existem diversas formas de distinção social, vestuário, linguagem, a distinção social passa pelo simbólico também, né? Não só meramente pelo econômico. E você vê no século XIX essas representações, esses jantares, né? Essa mobília, tudo isso para ter essa distinção social e, ao mesmo tempo, ter esses vínculos de sociabilidade almejando a ascensão social, né? Isso é muito interessante. Assim como o professor Marcos falou, também acredito nisso e como a gente consegue ver em nós mesmos, né? A gente almeja algumas coisas que a gente para pensar, no caso eu parei para pensar enquanto lia, que realmente não vai ser para mim, seria para como os outros iriam me ver. E isso dá um grande impacto na nossa vida, né? Como a gente consegue se ver no personagem ali. Sim, e uma curiosidade assim, que eu percebi também sobre essa questão mais social assim do livro, é muito curioso que ele tenha tido os filhos, né, e não tenha tido uma vinculação, né, um afeto, assim, uma vida de familiar com os filhos e também problemas com a esposa, enfim, um monte de questões. E ter essa, né, essa busca, né, por essa ascensão, assim, e correr atrás disso e chegar num ponto de que no leito lá da doença, quem cuidou dele foi uma outra pessoa do livro, Gerasim, o personagem que humilde, que ele, de certa maneira, eu acho que ele tinha um vínculo maior, assim, mais afetuoso, digamos, com o Ivan Ilitch, né? E ele fazia aquilo com uma humildade muito magnífica, né? Muito grandiosa, de ele ter tantos familiares e acabar sendo cuidado por esse personagem, né? Também explica um pouco dessa diferença, esse aspecto, as distâncias sociais, principalmente, acho que na sociedade da monarquia russa, né? Isso era bem forte, mas tu vê que muitas vezes a parte que não é tão assim privilegiada socialmente, muitas vezes eles demonstram um forte apreço assim pelas questões mais humanas mesmo, né? Uma ligação muito maior com o outro, com o próximo, não que os outros não tenham, né? Mas é curioso do Tolstói colocar este personagem para cuidar do Ivan Ilitch naquele momento, né? E não a esposa dele ou algum parente, né? Pode falar, Jonathan. Uma coisa também muito interessante que eu noto no livro é como o Ivan era um pouco produto do seu meio e do seu tempo, né? Porque no capítulo 1, quando fala sobre o único capítulo que vai falar realmente sobre a realidade do tempo presente, lá no enterro dele, depois é uma retrospectiva da vida dele até o momento da morte, sobre como estavam pensando que ele morreu antes do que eu, e pensando já em quem iria substituir ele, se ele tinha deixado algum dinheiro para a viúva ou não.
Mas como o Ivan também, se tivesse sobrevivido e fosse na morte de um amigo, talvez estaria pensando coisas semelhantes, porque no decorrer do livro fala sobre o silogismo, né? Os homens são mortais, Caio é mortal, o Caio é homem, logo Caio é mortal, mas o Ivan Illich nunca pensou nisso, pensou em Caio, ele foi pensar na morte justamente quando a doença se agudizou nele, né? Ele pensava, não pensava nisso, não pensava que a mãe dele, a Vânia, deveria ser mortal. Então, como as pessoas no ambiente dele estavam pensando em coisas para ela e como ele também tinha uma vida autocentrada nele mesmo, né? Então, como ele se tornou um produto do meio que ele vivia. Posso falar primeiro? Não, só para comentar o que o Jonathan falou mesmo, naquela parte do silogismo, né? Que o Ivan Illich, ele achava que era uma injustiça aquilo que estava acontecendo com ele, né? Até tem uma parte no livro ali que fala que ele uma pessoa, um homem totalmente distinto, e aquilo está acontecendo com ele, né? Ele se achava uma pessoa intocável, não podia acontecer com ele aquilo. Ele não poderia estar naquela situação de doença, de morte, né? Porque ele tinha tantos sonhos, tantos planos, e ele achava que era uma injustiça aquilo dali, daí ele começou a questionar, né? Por que daquilo? E estava constantemente numa angústia, né? Aquilo angustiava ele, até porque ele não fez as coisas que... Ele começou a questionar a vida que ele teve, né? E ele percebeu que a fase mais feliz que ele teve foi lá na infância, que ele viu o sentido, né? Que ele começou a relembrar a mãe dele, o afeto que ele tinha pela mãe dele, tudo, né? Até mesmo ele fala uma parte que ele conseguia sentir o cheiro das ameixas, eu acho, né? Uma coisa assim, as tortas que a mãe dele fazia, tudo. Daí ele começou a recordar da infância, ele tinha os momentos bons que ele teve foi da infância, porque na vida adulta ele não teve sentido a vida dele, assim, né? De realização. Ele tinha uma vida, um status ali, mas tinha família, tinha um cargo um cargo muito bom, né? Mas mesmo assim ele não era uma pessoa feliz, e ele só foi perceber isso lá no leito da morte, né? Ele pôde refletir sobre isso. Acho que sou eu, e na sequência a Milena, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou recebendo uma mensagem aqui que Sim, a minha internet está instável, mas enfim, vamos lá. Eu acho, até para pegar um pouco daquilo que o Jonathan falou e o próprio Frederico, questão que o Jonathan abordou lá no início da fala dele sobre a vaidade, né? E a questão do Frederico ter mencionado aquela personagem que era o empregado da família, né? Um camponês, e que tem uma relação de proximidade maior e de maior empatia também com o Ivan Illich, né? Eu não sou um conhecedor da biografia do Tolstói, certo? Mas do pouco que eu sei, quando ele escreve essa novela, ele está numa fase da vida dele que é uma fase, entre aspas, de misticismo, né? Onde ele tem, digamos assim, uma sensibilidade religiosa muito grande, e que ele tem uma compreensão da arte com uma função moral, né? Então ele considerava a arte importante, no caso dele a literatura, do ponto de vista de um papel moral, certo? De lições de vida, né? Então você pode encontrar
no Ivan Illich a questão da crítica a viver de aparências, o egoísmo, o materialismo. E quando o Frederico fala desse personagem que era o camponês, era um empregado da família e tinha uma relação de maior empatia e cuidado com o Ivan Illich, é bem curioso na vida do Tolstói que, nessa época, ele vai desenvolver uma espécie de pensamento muito parecido com o cristianismo primitivo. Inclusive, ele, nesse momento, ele vai entrar em atrito com a família dele, né? Inclusive, ele vai entrar em atrito com a esposa dele, principalmente, porque ele começa a pensar do ponto de vista metafísico, digamos assim, de abrir mãos de bens materiais, por exemplo. Como vocês sabem, o Tolstói, ele era de uma família muito rica, né? Ele era um grande proprietário de terras, e nesse período, até o final da sua vida, inclusive o final da vida do Tolstói é muito curioso, né? É um senhor de 82 anos de idade que foge de casa. Você já vê adolescentes fugindo de casa, né, por não ter um bom convívio com o pai ou com a mãe, e aí se aventurar. Agora, um senhor de 82 anos fugir de casa, né, e foi isso que aconteceu. Ele acabou fugindo de casa, foi acometido aí de uma pneumonia e acabou falecendo numa estação de trem em 1910. E essa última fase mais mística do Tolstói, ela é uma fase de abrir mão de bens materiais. Ele abre mão, por exemplo, ele quer abrir mão, por exemplo, dos direitos autorais das obras dele, né? E o Tolstói já era um autor consagrado. O Tolstói já era reconhecido por Guerra e Paz, por Ana Karenina, né? E tantas outras obras. Então, a partir do momento que ele quer abrir mão dos seus direitos autorais, ele quer abrir mão das suas propriedades rurais. E aí ele vai entrar em choque, em conflito com a sua esposa, porque a esposa, evidentemente, vai defender o direito de herança dos filhos, né? Eles tinham 13 filhos, não sei se em 86, quando ele escreve, todos eram vivos, mas enfim. Então, é possível identificar, quando você lê um pouco dos aspectos biográficos do Tolstói, uma espécie de Ivan Illich, né? Ou seja, uma espécie de autobiografia naquela personagem, né? Então, é muito importante também fazer essa associação com a fase literária que o Tolstói está passando naquele momento e as reflexões do Ivan Illich de uma perspectiva moralista da arte, né? Perfeito. E tem uma questão também ali no finalzinho do livro ali, onde exatamente o autor resgata esse fundamento diante da situação, né, do Ivan Illich, que ele, na verdade, a dor moral dele, a dor da circunstância, da consciência que ele teve no momento da morte, era muito maior do que a própria dor física. Então, o sofrimento dele, é claro que ele tinha dores no corpo, né? Mas aquela dor, a angústia moral de ter vivido aquilo que ele viveu, e as lembranças, as recordações, e a circunstância que ele ficou diante de tudo aquilo que ele acreditava, foi muito maior, né? Isso, acho que ficou, não sei, para mim, assim, eu interpretei que essas dores, assim, foi muito maior que a dor física, né? E eu acho que também tem a ver, assim, com a própria vida do autor, né? Ele coloca um pouquinho, assim, acho que talvez em cada livro, assim, não li todos do Tolstói, né? Mas acho que é um lugar muito comum, assim, né? Os autores, de certa maneira, pegar uma coisinha da vida deles, né? E transformar nisso, né? E conseguir fazer obras desse tipo, né? Eu colocando a minha vida entre o livro, né, junto ao livro,
eu consegui perceber que quando a gente, desde o início, né, do livro, os amigos, né, enfim, mais próximos, eles nem queriam ir de verdade no enterro, né, do Ivan. E como eles só pensavam realmente no que ia sobrar a eles. E eu não lembro certo o nome dele, que era o mais próximo, até era bem difícil o nome, eu tinha que pular o nome às vezes, mas como ele pensava, bah, ele tá ali, né, morreu, mas eu tô vivo, né, como eu posso continuar a minha vida? Porque podia ser eu ali, podia ser eu ficando meses ruim, passando mal, gritando de dor, e como isso acarreta também na nossa saúde mental, né? Como o Frederico disse, eu também acredito muito que a dor dele era mais mental do que física, porque ele se castigava muito pensando em como foi ruim a vida dele, em aspectos como a família, os amigos, porque ele realmente ele podia ter uma mulher, a esposa e os filhos, mas ao mesmo tempo ele não tinha, porque ele não tinha afeto nenhum. Tanto que a mulher e a filha mais velha nem davam bola para ele. No final do livro, ele só pensava em, mas eu queria ser uma criança, né? Ganhar aquele carinho, aquele amor. Era isso que eu queria no final da minha vida. E como isso pesou, né? Eu acho que ele estendeu tanto a vida dele nesse sofrimento, porque ele esperava receber um afeto. E quando ele recebeu do filho mais novo, né, que ele achava que era um piá que não vai ter futuro, né, não, ele tem sentimentos, e quando ele recebe o afeto, o beijo na mão, ele morre, né? Eu acho que o que ele mais queria, na verdade, era realmente um carinho. E como ele não sustentou isso na vida dele, como ele nunca teve isso com os filhos, com a mulher, enfim, com os amigos, ele não recebeu, e daí ele achou ruim. Acho que era o Ivanovic, né, Milena? Sim. Às vezes eu anoto aqui alguma coisa para pegar um gancho, mas é tão rápido as reflexões e às vezes eu não consigo acompanhar também sempre o fluxo, né? Mas é realmente fantástico, né? Isso, assim, no início da obra, ali, quando ele já relata esse aspecto, assim, já é bem contundente, assim, né? Você começar uma obra lidando, assim, com a morte de um personagem e as outras pessoas que compuseram, né, a vida dele ali, preocupadas com outras questões, né? Tinha umas outras coisas do livro que eu tinha anotado, mas eu não me lembro aqui. Eu perdi Eu minha só lembrei anotação. uma coisinha agora que eu vou lembrando enquanto eu falo e depois acaba o gancho, eu tenho que repensar. Como ele achava ruim, né, a mulher exigir carinho e afeto no início do casamento, né, ali quando eles casaram, começou a dar errado as coisas, como ele achava ruim, como ele queria fugir dela e ir para o trabalho. E agora, quando ele precisava disso, ela fugia dele. E ele começou a achar ruim, né? Como a gente só percebe isso quando a gente precisa daquilo e a gente vê que não deu aquilo. Então, por isso que a gente não vai receber, né? E a gente acha muito ruim e isso pesa na nossa consciência, né? Até tem uma parte no livro que fala, né, que descreve ali, o autor descreve que ele, mesmo que ele não falasse, ele gostaria de ser tratado como uma criança naquele momento, né, que ele tanto precisava, ele gostaria que fizesse carinho, que demonstrasse que se importavam com ele, né, e a família não estava nem aí, não ia, porque realmente ele não construiu isso com a família dele, né, daí depois, no momento que ele precisou, daí ele não teve. É bem triste mesmo, né? Sim, como a gente consegue colocar isso na nossa vida, né? A gente começa a pensar, mas eu não estou dando a atenção que eu deveria estar dando para minha família.
quando eu ficar doente, eu não vou receber o que eu quero. E daí a gente começa a reconstruir isso e melhorar, né? Dentro de si mesmo a gente melhora. Por mais que o livro seja antigo, ele traz muito da nossa atualidade, né? Sim, pessoal, então, está chegando a 1 hora mais ou menos de conversa. Esse aqui, na verdade, é o nosso último encontro do ano, né? Do Clube de Leitura. Então, a gente vai retornar no ano que vem, junto com o ano letivo, e aí, não sei como é que ainda vai ser, né? Provavelmente as coisas já vão estar mais próximo da normalidade. Eu penso, gostaria, talvez, né? Não sei se a Karina, a Milena, né, que também estão envolvidas com o projeto, concordo, mas depois a gente pode acertar, assim. Eu gosto muito desse modelo de fazer online, né? Apesar de que a gente venha a retornar no presencial, mas também a gente pode, talvez, fazer um pouco no presencial também, ou depois no online. É que o online, ele tem o bom do online é que ele grava, né? Ele registra que aconteceu aquela conversa, né? Então, isso, para bibliotecários, é importante, né? Ter os registros dos materiais, dos conteúdos, das ideias. A biblioteca é isso, né? É muitas ideias dentro de um ambiente físico condensado numa tecnologia chamada livro. Então, esse é o nosso último encontro. E aí, no ano que vem, a gente vai abrir, né, Karina, para a gente perguntar, para o pessoal solicitar, assim, também, para participar da seleção dos títulos. A gente pensou numa espécie de curadoria, né, com os colegas, de ter curadores para ajudar a selecionar, mas como o volume de coisas é imenso, assim, pode também transparecer que, esse é mais uma responsabilidade que eu vou assumir, né? Então, de repente, se a gente deixar livre, assim, aceitamos sugestões ou colocamos alguns títulos, mandamos para votação ali, né, no e-mail da lista geral, né? E para os alunos também, principalmente, né? Sugerirem e a gente selecionar uma obra em conjunto, todo mundo também. Essas obras, assim, que a gente selecionou agora, foram algumas obras iniciais para a gente dar esse pontapé, né, inicial. E foi bom, foi bacana, e ano que vem também tem mais obras bacanas para a gente ler. E acho que era isso. Não sei se vocês têm mais algumas coisas para comentar. Pode falar, Milena. Eu só queria complementar que eu não sei como é que vai funcionar no que vem, né? Mas eu gostaria muito que continuasse essas rodas de conversa sobre os livros, porque é muito interessante como a gente consegue complementar a opinião do outro, né? Quando a gente pega o gancho. Eu acho que a gente deve continuar assim até online. De noite seria melhor, eu acho, não sei. A gente pode ver isso ano que vem, né? Em questões de aula o dia inteiro, enfim. Mas eu acho que é muito interessante a gente continuar com isso e foi muito bom a gente ter tido esses encontros. E eu quero que continue assim, que a gente consiga pegar livros que a gente consiga opinar assim mesmo. Eu achei muito interessante, que nem pegar o livro do encontro passado, e esse livro eu achei muito interessante. A gente consegue pensar sobre a nossa vida também. E queria agradecer a vocês por participarem, estarem aqui junto. Não sobre esse formato que a gente está fazendo, os encontros, né? Eu acho bem bom continuar assim como está, mesmo que volte, né, no presencial, e vai voltar, né? Que tudo dê certo para voltar ano que vem. Eu acho bem interessante continuar assim, ou talvez mesclar assim, talvez num mês fazer no presencial e outro mês fazer, né, assim, né, pelo Meet. E sobre as obras também, a gente pode fazer
pedir colaboração, né, dos professores, de todos os servidores, tais, docentes, e também dos alunos, né, para sugerirem obras para a gente debater tudo. E também, para mim, também está sendo uma experiência muito boa de participar do Clube de Leitura, muito boa mesmo, e espero que continue, né, e vai continuar. Sim, vai continuar. E eu também achei muito bom, assim, né, eu acho que, sim, é um formato novo para nós, né, para mim, né, principalmente habituado a lidar sempre pessoalmente com as pessoas, assim, no convívio do trabalho, mas eu também acho que agora eu estou bem adaptado já com esse formato e acho muito bom, inclusive o ano que vem, de repente, a gente pode até usar o Instagram porque ali eu acho que tem como a gente tá online ao mesmo tempo, né, no Instagram e no YouTube. Então a gente vai pensando sobre isso. Pode falar, Jonathan. O formato acho que tá bom também, assim, gostei muito da ideia da Karina, da questão da gente poder revezar, fazer um online, outro presencial, aí ver qual que tem mais apelo ao público, talvez pedir quando for presencial, se a gente adotar uma vez a cada um mês, 2 meses, o presencial, talvez pedir ajuda do pessoal da TI para gravar, se você achar necessário, Frederico. E talvez até dependendo de qual for o ramo da obra, a gente até convidar alguma pessoa específica do campus também para estar junto, se a pessoa tem mais experiência naquele assunto, se é um livro a gente for ler um livro de filosofia e ver o autor, se tiver algum professor no campus que tem familiaridade com o autor, perguntar se ele não pode também estar junto, ou se é em literatura de determinado autor, se tem algum professor no campus que tem bastante familiaridade com aquele autor, convidar. Acho que é isso, né? Não sei o que tu acha. O professor pode falar que o meu é mais para o fim mesmo, o meu comentário. Não, inicialmente eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto. Tivemos 3 encontros, né? Eu pude participar dos 3 encontros, espero poder participar também em 2022, seja na forma presencial ou online, assim que possível a gente participa. Acho que é um projeto que tem que ser estendido, né? Tem que ter uma maior participação assim dos docentes, dos técnicos administrativos em educação, dos discentes principalmente. Acho que é um momento muito interessante de aprendizado, de reflexão, e essa consideração que o Jonathan fez agora, ela é bem importante, porque assim, ó, se nós tivéssemos hoje, por exemplo, alguém, né, da área de literatura poderia nos falar, por exemplo, quais são as características literárias de uma novela, né? Já que a obra A Morte de Ivan Ilitch era uma novela, mas o que diferencia uma novela de um romance, de um conto, de uma poesia? Então, se você tem um professor de literatura que participe daquele encontro específico, né, que seja convidado pela organização do projeto para participar especificamente daquele encontro, acho que é muito interessante. Na aula, no encontro anterior, que era do Byung-Chul Han, né, da filosofia, quem sabe a participação de alguém da área da filosofia, se tiver, por exemplo, um autor que aborde uma obra que seja inserida em um determinado contexto histórico, né? Aí sim, no caso, entra o professor de história, contextualizando a obra. Eu acho que a gente tem muitas pessoas no campus que podem auxiliar, né? Inclusive, nós temos aí vários doutores e doutoras na área da literatura, né? E nós temos não só docentes, como técnicos administrativos com doutorado na área de literatura e tal, na área de letras.
Então, é um corpo profissional muito qualificado e que pode corroborar bastante para esses momentos. Entretanto, eu acredito que a prioridade sempre deve ser a participação e o crescimento, né, intelectual, pessoal dos nossos alunos e alunas, né? Você imagina se nós poderíamos multiplicar a participação de milenas aqui, o quanto a formação do Instituto Federal, do ponto de vista da literatura, né, das artes, enfim, seria interessante para a formação dessa gurizada, agregar conhecimentos, reflexões. Então, né, como um mero participante aqui e desejando sucesso ao projeto, tenho essa sugestão, que possam ser convidados, né, profissionais que nós temos no campus, que possam nos auxiliar à compreensão da obra, mas que sempre o norte seja a participação dos nossos alunos, né, que eles possam discutir a obra tranquilamente, refletir a respeito dela. Eu acho que esse é o grande objetivo aí do projeto e a parte mais legal, né? Parabéns, até a próxima. Eu acho fantástico essas sugestões de vocês, né, do Jonathan, do Marcos, da Karina, da Milena, porque esse realmente é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é exatamente esse. A finalidade desse clube de leitura é o aluno, né? Então, e a gente, o ano que vem, esse é o objetivo da gente ter o aluno e também, né, os servidores que se interessam, né, e gostariam de participar também, que eles se unam, né, ao projeto, assim, não como um projeto da biblioteca, né, mas um projeto do IFE, né, da formação, da educação e da cultura dos alunos, né, principalmente. Eu acho que essa é a tendência, né, o ano que vem a gente também chamar, conforme a obra, na verdade essa era a ideia inicial, né, conforme as obras, chamar um profissional, um servidor que fosse daquela área, né, para tratar sobre isso. Mas a pandemia, acho que também o volume de atividade de todo mundo ficou tão grande que eu acho que nesse final de ano não foi possível. Mas o ano que vem, com certeza, a gente pretende convidar, né, escritor. Eu sei que tem até escritores aqui do município de Frederico, que a gente pode também, né, aproximar eles aqui da instituição, né, e esse é o nosso caminho. Pode falar, Milena. Não, eu só queria dizer que eu, como aluna, eu entrei no IFE já pensando em entrar nesses projetos. Bom, enfim, eu tentei entrar em vários projetos, eu estou em grupos, enfim, para realmente evoluir como pessoa e como aluna, né? E quando eu vi sobre a biblioteca, enfim, foi depois até que já tinha encerrado, né? Foi reaberto, eu não tinha visto. E eu pensei, nossa, essa é a minha oportunidade, já que eu gosto de ler, né? Entrando aqui, eu vou conseguir adquirir novos conhecimentos, enfim. E quando eu vi que era entrevista, eu fiquei nervosa, porque eu já tinha tentado por entrevista e eu não tinha conseguido, porque eu travei na hora. Eu sou uma pessoa bem envergonhada de início, depois que eu pego intimidade já era, já começo a conversar, dar risada, mas de início dá aquele baque, sabe? E como eu já tinha participado de uma entrevista, eu consegui perceber como eu deveria agir. Não agir do jeito que eu queria ter agido, mas enfim que eu consegui, né? E eu penso assim, como as outras, tinha mais gurias, né, que queriam pegar como monitor, enfim, e eu fico pensando como elas também queriam fazer, participar e talvez travar uma hora, né? E como elas vão se sentir lembradas, enfim, e participativas ano que vem, como a gente vai conseguir, numa forma mais presencial, vamos conseguir trazer mais gente, né, enfim. E como aluna, eu queria agradecer aos professores, enfim, é muito enriquecedor. E acho que vai ser muito incrível para todo mundo que conseguir participar ano que vem. Vai ter bem mais gente, né?
Vai ser, quando chamar professor para explicar, enfim, vai ser bem interessante. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também ao professor Marcos, que participou da inauguração, na abertura, o professor Joel também, o Lucimauro também, nosso colega, e depois, né, que nós, acho que foi as pessoas que compuseram ainda o início, né, desse projeto. Tem uma professora também, Frederico. Eu não me lembro o nome dela. A professora Silvana também, ela é leitora, né? Isso. Ela gosta muito, mas eu acho também que por conta esse final de ano, né, das atividades, eu acho que ela não conseguiu se fazer presente. Mas eu acho que o ano que vem a gente vai conseguir, sim. Então, para não prolongar muito o vídeo aqui, senão eu vou ter que editar depois para... Não sei se vai caber lá no YouTube, né? Acho que cabe, né, Karina? Você que faz os downloads, os uploads. Então tá. Muito obrigado aí, Jonathan, Milena, Karina, tudo de bom. Obrigada. Obrigada. A gente segue Boa noite. conversando. Abraço às gurias, abraço, Frederico, valeu. Abraço, Tchau. valeu, tchau. Abraço.